Boa noite, seus lindos. Olá, lindezas da minha vida, como estão? Vamos hoje fazer, passando a semana limpo, a gente vai fazer um checklist das nossas operações, de como foi a semana e do que a gente espera para os próximos dias e qual será a nossa visão. Isso aí. Então, vamos lá. Lembrando para vocês que a análise da semana que a gente vai fazer é da semana de 24 a 28. Então, os pontos que a gente tem de semanal são da semana anterior ainda, né? Então, vamos lá. Qual tela está compartilhada, amiga? Tá compartilhado passando a semana limpo. Tá, mas a minha ou a A sua? sua. A minha. Bora lá. Gente, vamos começar então a semana do dia 24, né? Na segunda-feira, o índice veio de uma lapada para cima da sexta. O que ele fez na sexta-feira? Ele lateralizou, certo? Vou pegar aqui. A gente gosta quando ele deixa esse range no fim do dia. Né? É maravilhoso. Então, o que ele fez? Ele fez essa lateralidade. Essa lateralidade estava onde? Vamos tirar o zoom do gráfico. Naquela outra lateralidade do semanal, que a gente já vem acompanhando, acho que há 4 ou 5 semanas, se eu não me engano. Então, fez lá no topo dessa lateralidade, ele fez uma mini lateralidade, juntamente com a máxima da semana anterior, e aí, juntamente, acabou ficando com a máxima do dia anterior. Na segunda-feira, ele abriu já sem gap nenhum nessa mesma lateralidade. Mas o que fez o nosso querido índice aqui? Começou bem a segunda-feira. Começou maravilhosamente bem. Fez um alargamento e a felicidade geral da nação, né? Só que não. Então, o que acontece? Quando ele faz esse alargamento assim, a gente prefere operar ele em tempos maiores, porque isso aqui fica muito ruim de operar. Você não sabe se ele vai perder aqui ou se ele vai romper aqui. Então, o que nós fizemos? Nós fomos para 15 minutos. Quando a gente chega nos 15 minutos, nós percebemos que ele não conseguiu vencer essa região. E olha que lindamente, ele bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na sexta vez que ele bateu, gente, vê se não é de chorar, que coisa mais linda do mundo. É de emocionar qualquer coração. Olha aqui, ele aí me deixa esse martelinho maravilhoso. Qual que foi a nossa entrada aqui? Vamos ver. Foi uma compra, é óbvio, né? Compramos aqui, nessa região, e fomos... Diga, amiga. Foi uma compra, incrivelmente, foi uma compra. Sem suor, né? Sem calor, sem nada. Compramos aqui. A nossa primeira saída foi na região da máxima semanal, tá? Quem não entrou aqui, gente, teve uma outra oportunidade de presente, tanto pelos 15 quanto pelos 5. Quem preferiu ficar nos tempos maiores, podia ter feito uma entrada aqui no 15 minutos, assim que ele rompeu toda essa região, ok? Porque ele veio com força. Quem ficou nos 5 minutos, a entrada maravilhosa, olha isso aqui, ele deixou outro martelinho aqui. Amiga, esse martelinho aqui, você acha que foi um Candle pullback? Foi. Pois é, gente, deixou de presente um candle pullback, olha que entrada, também sem suor nenhum. E o que o bonito fez? Explodiu lá para cima. Então vamos lá, qual era a saída, né? As saídas que nós fizemos foi confluência da lateralidade da semana da sexta-feira, tá? Com o range do dia anterior. Do dia anterior, não, o né? range do dia. O range do dia. Aqui, ok? Mais o martelinho, que deixou dos 15. Então, vamos do menor para o maior, tá? Vou até aumentar aqui, para todo mundo conseguir ver. Ó, o martelinho dos 15 me deixou... Deixa eu colocar
até aumentar aqui. O martelinho dos 15 me deixou o 100% dele na máxima do range, na máxima da semana, que foi onde a gente fez a primeira parcial. Fizemos a primeira parcial aqui, ok? Aqui daria para ter aumentado a mão, mas nós dormimos sentadas e não foi um aumento de mão, nós só levamos o restante dos contratos. É difícil aumentar a mão num alargamento, numa segunda-feira, na compra. Pois é. Aí o que a gente fez? Olhando as confluências, se vocês perceberem aqui, eu tenho 261 do martelinho, com 61 do range, com 61 da lateralidade de sexta-feira. Vou marcar bobeira aqui? Não, vou fazer parcial. Então a maior parcial foi feita aqui e o restante foi deixado para o 161 dessa lateralidade aqui e foi o que a gente conseguiu alcançar, tá? Amiga, tem alguma coisa para colocar na segunda-feira? Não, quem perdeu a compra até podia ter pego uma vendinha. Ele montou uma estrutura de venda na região de exaustão do movimento, mas é pelos 15 minutos, né? Segunda-feira foi bem operada pelos 15 minutos e não foi uma operação muito rápida. Mas quem perdeu a compra podia ter feito uma vendinha aí sim. Pois é. E ó, a vendinha, se você pegar os candles que deram origem ao movimento, levou até o 100%. Ok? Então, a pontuação que todo mundo gosta de saber da sexta-feira, da sexta não, gente. Da sexta não, da segunda. Gente, eu odeio essa mãozinha. Da segunda-feira foi de 1.400 pontos. Olha que delícia. Mesmo. Nada desprezível, né? Para quem ficou de olho do mercado, teve paciência, né? Não fez besteira, aguardou, né? Viu que nos 5 minutos a coisa estava enroscada, olhou nos tempos maiores e foi. Então, vamos passar agora para terça-feira. Deixa eu limpar. Amiga, quer ir falando com eles enquanto eu vou limpando o gráfico aqui da terça-feira? A terça-feira, a gente estava com essa expectativa realmente de que o índice ia abrir com um gap de alta. A gente estava querendo que ele fizesse isso, porque a gente estava louca para vender o índice na terça. A gente já tinha, a gente até gravou o vídeo dos estudos que a gente tinha, que era ponto de confluência, e que a gente realmente estava querendo vender esse índice nesse dia. Então, quando ele abriu com gap de alta, a gente falou, ai, que delícia, né? A análise está certa, ele vai realmente confirmar os nossos estudos. E pra gente é tão gratificante, né, quando a gente consegue acertar. E a gente consegue pegar os pontinhos também. Isso aí. Na terça-feira, o ponto que a gente entrou era um ponto onde tinha muita confluência de exaustão, né? Então, amiga, mostra para eles o nosso pavio maravilhoso que a gente adora de feira. A gente tinha nesse pavio, não foi a entrada principal foi um pouquinho antes, na terça-feira, a gente aguentou um calorzinho aí na terça, e esse ponto era um ponto maravilhoso. A gente tinha retração de 23, a gente tinha exaustão de movimento, 261, tinha entradas, projeções dos dias anteriores, e essa é a entrada típica que a gente gosta de bater nesse pavio, é agressividade da agressividade, porém com muito estudo. Lembrando para vocês que esse calorzinho que a gente levou, eu vou medir aqui para vocês, acho que foi de... Nem foi calor. 3 pontos, né? Por quê? O que aconteceu? Quando ele deixou o range, esse range aqui, que foi um candle só, e aí ele tentou romper a segunda vez aqui e não conseguiu, eu bati nesse pavio e segurei. E o meu stop já estava aqui em cima. Ele ficou tipo um dedo, um cabelo para me tirar, um fiozinho de cabelo para me levar embora, né? Só que ele veio e desceu deliciosamente depois. Esse dia foi um dia muito bom. Foi muito bom. Lembrando que a saída desse dia, ele foi um pouco... A saída foi conservadora. Foi conservadora. Por quê? Porque a saída principal dele se deu no fundo do range, a primeira parcial. Vou falar para vocês que eu arrisquei um pouco, além de conservadora, foi arriscado um pouco, né? A primeira parcial foi feita no fundo do range e a final foi feita no fechamento do gap.
Na né? verdade, Então, a gente tinha mais contratos ardendo, porque a gente acreditava já na queda, na terça-feira. Então, a gente deixou mais contratos, porque ele não pagou alvo nenhum. Nem de range, nem de quebra, nem de nada. Então, a gente acreditava que ele realmente pudesse cair mais nesse dia. Então, eles exatamente. nos tirou o restante dos contratos na proteção. Foi um stop gain e tá tudo bem. Não foi Gente, ele. eu vou te dizer que não dá para chorar, porque ó, do ponto que a gente entrou, a nossa primeira parcial deu 750 pontos, tá? É doideira? É doideira, mas era o que o gráfico estava dando pra gente naquela hora, né? A gente precisava segurar isso. A E operação aí, total deu 1.200, foi, né? acho que foi mais, amiga, 1.400. Ó, e aí se você pegar só a queda, o, A a movimento... pernada que deu origem à queda, não foi uma saída tão, né? Foi uma saída no 100% da pernada que deu a queda aqui, e a outra, ó, foi um pouquinho abaixo no fechamento do gap, que foi aqui. Então, foi uma operação muito bonita, uma operação bem técnica, né? A gente adiantou um pouco, porque vocês sabem que o índice às vezes não chega nos pontos que a gente quer. Então, do ponto que a gente entrou, foram de parcial 750 pontos e de final 1.140 pontos. Quem pegou lá em cima, lá no paviozinho, pegou o total na parcial, daria, meu Deus do céu, 1.200 pontos e a final 1.400 pontos. Ou seja, Foi isso, a nossa deu 1.200 no total. encheu o bolso e foi belíssima a semana. A semana que a terça, né? A segunda também foi bonita, mas foi chata, né, gente? Então, vamos lá. Partimos para quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira foi um dia chato também, mas a gente operou bem na quarta. Quarta-feira foi um dia maravilhoso, entendeu? Um dia lindo. Gente, presta atenção. A gente traçou o range do topo ao O fundo. range não, a Range retração. não. A retração do topo ao fundo, tá? Olha o que o belíssimo desse índice, maravilhindo. Não, 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 não. Esse daí não é o dia de quarta, não. Não é? Não. Dia de... Segunda, terça, quarta. Quarta, dia 27, não foi? Na quarta, ele não fez isso. Na quarta, ele fez esse pedacinho pequenininho aí no meio. Nossa, gente, bebi. É, Deleta, isso não foi quarta, isso foi deleta, quinta. deleta, É, deleta, que eu já queria chegar na quinta, que a quinta foi muito bela. não, na quarta foi um dia chato, mas a gente operou bem. Na quarta-feira, que também na quarta-feira nós tivemos 23%. Gente, semana foi recheada de 23%. Eu nunca vi esse 23% funcionar tanto. Tá? Amiga, mostra no seu que eu já me confundi tudo aqui. Vou mostrar. Quarta-feira foi essa chatice aqui. Foi isso aqui, quarta-feira. E o que que a gente tinha? A gente tava esperando queda. A semana inteira a gente ficou esperando a queda. Aconteceu o E para range. vocês terem ideia, não era uma quedinha, era uma queda. A gente está esperando uma queda. O que que a gente fez? Vou até deletar isso aqui. Vou fazer assim, fica mais fácil pra gente enxergar. No dia anterior, a gente fez a operação de venda e ele ficou devendo alvo pra gente. Então a gente tinha pelo menos. Também não gosto mais da mãozinha. Aí, não funciona. Ai, oh meu Deus. A gente tinha alvos devendo do range do dia. Pelo menos do range do dia a gente tinha alvo. Que a gente deixou os contratinhos ardendo e não buscou alvo. Então a gente saiu, a gente estava esperando na quarta-feira a formação do range do dia, enrolou, buscou alvo de 100% no paviozinho.
que a gente fez? A gente traçou a retração do movimento inteiro, que foi essa movimentação do dia, e bateu no 23%, porque a gente achava que ele realmente não iria subir mais desse ponto, nesse momento. Então foi uma operação curta, foi uma operação tranquila, que a gente bateu no 23. Deu 700 pontos. 700 pontos. A gente bateu no 23, saiu no fundo do dia, que era o 100% do dia anterior, do range do dia anterior. Pode falar de quinta, que quinta você estava super empolgada. Gente, quinta-feira foi o dia, né? Vamos falar, foi a coisa mais linda da vida. Então vamos lá. Na quinta-feira, gente, sinceramente, eu tô com birra dessa mãozinha, com essa coisinha, mas tudo bem, vamos lá. Na quinta-feira, o que o Bonito fez? Ele vinha de uma queda de 3 dias, né? A gente esperava que ele viesse fazer uma correçãozinha para depois cair novamente. Então, nós traçamos uma retração de toda essa quedinha aqui, tá? Retraímos toda essa queda. E o que ele fez na quinta-feira? E aí eu vou dizer que esse maravilhoso abriu a quinta-feira exatamente no 23%. É claro que não é só o 23% que nos leva à tomada de decisão para a entrada, mas a gente tinha outras confluências, a gente já tinha uma leitura que a gente estava esperando a queda, e por isso essas operações arriscadas, por isso essas operações agressivas nessa semana. Exatamente. Ó, eu tinha um 61 ali também, só para explicar para vocês, tá? Eu tinha um 61 ali, dessa perna, um 61 dessa perna aqui, e aí eu fui traçando, e nesse ponto me surgiram exaustões, mini exaustões. Então, quando ele bateu no 23% aqui, se eu não me engano, a média de 200 também estava bem para baixo aqui, nos tempos maiores e tanto nos 5 minutos. Quando ele abriu nesse 23%, foi a entrada perfeita. A venda daqui. O que acontece? Teve a notícia, né? E eu não vou mentir para vocês. A entrada perfeita foi aqui. Era uma entrada que a gente deveria ter feito, mas por proteção de capital, por juízo, que a gente tem às vezes também. Às vezes. Nós optamos por esperar a notícia, que a notícia acho que foi 9h30? 9h30. Foi 9h30. Então nós traçamos o nosso renginho e sentamos na mão. Né? Eu ainda tracei errado aqui para vocês. Nós traçamos o renginho e sentamos na mão. O que ele fez maravilhosamente? Né? Ele fez uma lateralidadezinha. Opa, peguei errado. Ele fez uma lateralidadezinha no fundo do range. Né? E aí veio a notícia, que foi esse pavio aqui. Eu desconsiderei, gente, e nesses dias eu desconsiderei porque eu estava com uma convicção muito grande de que ele vinha para baixo, porque os estudos me mostravam que ele vinha para baixo. Eu desconsiderei o range que me dava que o 61 dele estava bem aqui, tá? Aqui. Bem na cara do 61. E aqui, se eu não me engano, também estava a média de 200 dos 5 minutos. Estava mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu desconsiderei tudo isso porque quando ele faz esse padrão de lateralidade no fundo do range do dia, com uma zona aqui muito forte de reação, e ele faz esse pinguelão aqui, eu não ia deixar de vender. Eu coloquei ordem aqui, entrei de mão cheia, para falar bem a verdade. Meia doideira, a Fabi olhou para mim e disse que eu estava até doida, que ela não ia entrar nessa operação, que eu ia entrar sozinha. Realmente, eu entrei sozinha nessa operação, tá? E olha só o que ele fez lindamente. Ele foi lá e entregou alvo para mais de metro. Então, vamos lá. Eu fiz fiz uma entrada aqui, fiz uma saída no 161. Foi isso, amiga? E a outra saída foi no 261. Não. Minto. Eu fiz a entrada aqui e segurei até o 161. Por quê? Porque eu achei que estava muito curto fazer parcial no 100%. Não recomendo, façam, tá? Eu realmente, quinta-feira eu despiroquei total segurança que eu segurei. Para começar entrando onde eu entrei, né? Porque todo mundo falava assim, não, cuidado, eu entrei bem onde estava todo mundo saindo,
Ok. Então, o que aconteceu? Quando ele chegou no 61, ele pegou a maioria das minhas parciais. E eu fiquei com um pouquinho. Só que ele me deu esse padrão aqui, ó. E no 161, e eu fiquei com receio. E coloquei o meu stop bem colado no 161. O que ele fez? Veio, me pegou, tapou meu stop e desceu, né? Com gosto. Com gosto, a gente Aí, fechou o computador e não olhou mais, porque já tinha é, dado a operação do dia. exatamente. Fechamos o computador e fomos viver a vida. A gente até Quando olhou. a gente olha na hora do almoço, a gente vê que ele tá fazendo esse padrão arredondado lindíssimo. Mas como a gente já tinha feito uma bela operação aqui, nós continuamos com o computador fechado e vivendo nossa vida. Quando a gente chega à noite, nós vamos ver que o padrão que ele fez aqui, ó, Eu falei esse pra Mayra arredondado, que ia fazer um cup and handle. Ela me falou que fez só o couple. faz só o cup, não fez o rendo. Olha isso, gente. Olha que perfeição. Ele não chegou no 261 por um titico, por nada, por nada. Então, ele deu a oportunidade de entrar no começo do dia, tá? Aqui, no primeiro candle do dia, depois das 9h30 da manhã, deu a oportunidade de entrar aqui, às 3 horas da tarde, e foi linda. Quinta-feira foi linda, tá? Vamos ver qual foi a nossa pontuação aqui, que vocês gostam de saber e sempre perguntam. Ó, se eu tivesse pego lá de cima até onde eu saí, teria dado 2.000 pontos. Ai, que dor de cotovelo. Mas, como eu entrei aqui, então foram 650 pontos, aproximadamente, tá? Não imaginava que na quinta-feira ele fosse cair tanto. O range dos dias anteriores tinha ficado... O range não, né? Os dias anteriores tinham andado só 1.400, 1.500 pontos. Eu nunca achei que ele fosse andar o dobro na quinta-feira. Justo na quinta. Justo na quinta, né? Fabi tem um ranço de quinta, eu vou contar pra vocês, vou dedurar ela. Tudo que acontece de ruim é na quinta-feira, a Fabi fala, hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. Então, tá lá. E na sexta, meus amores, nós não operamos. Nós não operamos porque nós dormimos no gráfico, porque sexta-feira fez o padrãozinho que a gente gosta. A gente mais... como padrão Fabi de qualidade. A gente mais eu do que a Mayra. Mas fez o padrão. É um padrão que não acontece sempre, mas é um padrão que, pra mim, é o que eu mais gosto de entrar. Tinha a retração dessa quedinha de quinta-feira. E a gente... Deixa eu mostrar no gráfico, que fica mais fácil. Nossa, como andou na quinta, socorro. Ó, tinha aqui a retração dessa movimentação, que foi a quedinha de quinta. Ele subiu, já com um padrãozinho de gift. Eu sei que esse padrão no começo do dia é furada. Eu sei que o índice não sobe desse jeito. Me deixou uma estrelinha no 61 do range, com 23 de retração. Esse paviozinho para cima, essa rejeição para cima, não tive dúvida. Não teria tido dúvidas, teria batido. Não operei na sexta. Teria batido. E foi realmente a melhor entrada do dia. E eu levaria essa entrada até... Não é daqui, é daqui. Traçaria essa movimentação para sair nesses alvos. E ó, perfeição, cravado. 161, lindo. Não rolou operação na sexta, mas tá bom. Foi um dia complicado, foi um triângulo na sexta-feira. E agora a gente vê o que ele faz para a próxima semana. E a semana foi maravilhosa, né? Não podemos dizer que não foi. Foi. Deu ponto para quem quis. Foi muito boa essa semana. Então, gente, terminamos mais um Passando a Semana ali. É isso. É isso. Amanhã temos análise lá no nosso canal e aqui também, análise do dia. Amanhã a gente vê o que faz a semana. Pois é. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E ficamos por aqui. Até mais. Até. Beijos, seus lindos. Beijos.